Vamos falar sobre o sistema que me coube, que são essas indicações incomuns, começando pela síncope neurocardiogênica. Prometo tentar ser breve e cumprir meus 20 minutos. Se eu passar um pouquinho, vocês me perdoem. A gente conhece já bastante esse diapositivo, que é aquela via aferente do reflexo neurocardiogênico, que pode se dar por gatilhos emocionais, vasculares ou viscerais, pulmonares, nos altos centros medulares ou medulares centrais vasomotores, na sua via eferente, cursando com a bradicardia, hipotensão e, consequentemente, em algumas situações extremas, síncope. Essa bradicardia ela pode ser assistólica, né? Então foi muito interessante a gente ter postulado que o marca-passo seria uma condição ideal para tratar esses pacientes que evoluíam com síncope assistólica, com essa situação de reflexo neurocardiogênico, né? As formas de síncope neurocardiogênica também são conhecidas. Essas formas são o tipo mista, o tipo cardioinibitória, com e sem assistolia, e o tipo vasodepressor, além de uma outra síncope neuromediada, que é a síndrome do seio carotídeo hipersensível, né? Aqui também já bastante conhecido de vocês, aonde a nossa intervenção teria uma função principalmente no tipo 2B, que é aquela assistolia, em que a sistolia acontece previamente ou conjuntamente à queda da pressão arterial, né? Então, a gente agindo nesse momento do reflexo neurocardiogênico, a gente inibiria o quadro sincopal e evitaria a recorrência dessa condição tão comum e tão desagradável que é a síncope recorrente neurocardiogênica, né? Aqui só para mostrar que há muito um overlap entre as síndromes, né? O paciente com síndrome do seio carotídeo hipersensível tem mais síncope neurocardiogênica e outras síncopes situacionais, né? Então esse overlapping é interessante quando a gente for abordar um pouquinho os trials e ver quem que realmente se beneficia da estratégia de estimulação cardíaca na síncope neurocardiogênica, né? Então a incidência, como vocês sabem, é cumulativa, né? Com 60 anos, 42% das mulheres e 32% dos homens terão síncope. Então, nessa sala aqui, quem já chegou aos 60 anos, provavelmente já teve uma síncope ou terá, né? Então, é uma condição extremamente comum e desagradável, como eu disse, e a recorrência é muito alta, chegando a 25% a 35% no ano de recorrência, né? Filha do Dr. Celso teve uma síncope comigo, eu sempre dou essa aula, conto, né? Passando visita comigo na UTI, ela era minha aluna na faculdade. Ela teve uma síncope, falei para ela ligar para o pai dela, ela ligou, o pai dela falou assim, por que você está me ligando? Eu estou ocupado agora, volta para sua aula, né? Então, quer dizer, uma condição dita benigna, né? Mas que a gente vai ver que com o avançar da idade não é muito bem isso, né? Tem um artigo interessante de revisão que coloca exatamente isso. Síncope neurocardiogênica é uma doença, parece que com o avançar da idade, por esse overlapping de síndromes, ela se torna realmente uma condição patológica e não só uma exacerbação de um reflexo que todos nós temos ou podemos ter. Esse statement aqui, esse consenso de especialistas de 2015 da Heart Rhythm Society, coloca que naqueles pacientes, me perdoem, que naqueles pacientes com alto risco de recorrência de síncope vasovagal, o implante de marca-passo pode retardar a primeira recorrência de síncope. E através dessa afirmação aqui a gente vai tentar esmiuçar um pouco mais. E no final desse artigo ele considera que os pacientes que devem ser considerados para implante de marca-passo portadores de síncope neurocardiogênica são pacientes extremamente selecionados, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, que é aqueles que são mais velhos do que 40 anos ou que têm mais de 40 anos de idade, reforçando aquilo que eu falei, que com o avançar da idade se torna uma patologia e não uma condição, que experimentam episódios recorrentes de síncope associados a traumas muitas vezes, e com pródromos limitados ou ausentes, né? E com a sistolia documentada. Quer dizer, é muita exigência para se colocar um marca-passo, né? Então, só para um dado aqui para vocês, sabe quantos pacientes com síncope isso aqui faz? De 1 a 4%. Quer dizer, então, todos os pacientes com síncope neurocardiogênica, os que vão entrar com essas características são só de 1 a 4%, né? Então, limita realmente bastante a terapia, né? Então, vamos entrar um pouquinho nos trials. A gente tem alguns que foram divisores de água, que levantaram alguns questionamentos, que puxaram outros trials, que é o VPS, o VASE, o VPS2, o SYMPACE, o SIDET, o ISH 1, 2, 3, o INVASE e por último o SUP2, que foi publicado recentemente no final de 2015 início de 2016, que deu algumas orientações também, mudanças de paradigma em relação à síncope neurocardiogênica. Aqui, gráfico característico do primeiro trial, né, que mostrou um resultado super animador, que você colocava marca-passo num grupo, no outro você não colocava, e avaliaram a recorrência de síncope nesses pacientes. Nos portadores
de marca-passo, a recorrência de síncope era muito menor que nos pacientes sem marca-passo. Só que aí tinha um viés grande, né? Metade tinha marca-passo, outra metade não tinha. Redesenharam esse estudo lá na frente, colocaram marca-passo em todo mundo, módulo DDD ou DDI com esterese no grupo terapia e no outro grupo ODO. O que aconteceu? A curva muito semelhante, quer dizer, aquele gatilho que eu comentei com vocês inicial, aquele trigger inicial que era emocional, foi abolido pela presença do marca-passo. Então foi quando a gente definiu o efeito placebo do marca-passo na síncope neurocardiogênica. Aí todo mundo desanimou, mas algumas pessoas acharam que não, que em alguns pacientes selecionados esse resultado seria diferente. E que foi o issue 3 que mostrou, que foi um estudo de 2012, que é realmente muito falado e que mudou a indicação do marca-passo, foi aquela que saiu naquele statement do paciente acima de 40 anos, com um grupo de pacientes mais idosos com síncope recorrente, que eram submetidos a implante de monitor de eventos implantável e não se avaliava o tilt test, houve uma redução significativa de 57% na recorrência de síncope nesses pacientes. Então, um impacto muito importante, o que autorizou a gente a colocar marca-passo nesse grupo seleto, como eu disse, de pacientes, né? Aqui só para falar um pouquinho do estudo flow, aqueles pacientes com suspeita de síncope neurocardiogênica, era implantado monitor de eventos em todo mundo, e aqueles pacientes que tinham a síncope era avaliado monitor de eventos. Aqueles que tinham tipo 1 no monitor de eventos, que é a assistolia, eles eram então randomizados para colocação de marca-passo, metade deles marca-passo off, metade marca-passo on. Então a redução significativa no número de eventos. Aqui são só as respostas do monitor de evento, é dividido de 1 a 4. Quem trabalha com monitor de evento conhece bem isso aqui. E então 1 é bradicardia, 2 assistolia, 3 sem pouca ou nenhuma alteração da frequência cardíaca e 4 taquicardia, né? Então aqueles pacientes que entravam no 2B, né, ou no 2A, eles eram então randomizados para o implante de marca-passo, tá? Esse SUP2 foi um estudo mais recente, de 2015, que mostrou que pegou 10 centros italianos de síncope, né? O síncope, 10 centros que avaliavam só unidades de síncope, e avaliaram justamente esse mesmo grupo de pacientes, né? Paciente com síncope recorrente, traumática, com pouco ou nenhum pródromo e acima de 40 anos de idade. O interessante é que desse grupo aqui, de 253 pacientes, se a gente for somar o número de pacientes que foi colocado no marca-passo, perfaz 47% dos pacientes. Então, como é que era feito isso aqui? Esses pacientes, eles tinham essa característica de síncope recorrente, eles então eram submetidos a massagem no seio carotídeo. Se a massagem no seio carotídeo era positiva, se implantava a marca-passo. Se não era positiva, era negativa, ia então para um tilt test. Se tinha uma resposta assistólica no tilt test, era implantado marca-passo. Se não tinha resposta assistólica, eles iam para o monitor de evento implantável. Se no monitor de evento implantável tinha resposta assistólica, era implantado marca-passo, se não era seguido esses pacientes. E houve também uma redução significativa na recorrência de síncope nos pacientes que eram submetidos ao implante de marca-passo em qualquer uma dessas 3 fases, desde a massagem do seio carotídeo até o tilt test ou o monitor de eventos implantado. Aqui, os 7 trials principais. Dos 7, 5 mostraram benefícios, 2 não mostrou benefício, que a gente tinha colocado aqueles 2 que não mostraram benefício. Os modos de estimulação que eram propostos para esse paciente eram principalmente o DDD com esterese ou DDI com esterese, ou Rate Drop Response, que já foi abordado aqui. Em um desses estudos, que foi o Invase, o sensor de alça fechada, que é o CLS da Biotronic, né? Depois a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o CLS. Muitas críticas, né? Alguns estudos não randomizados, outros não controlados, outros com segmento muito curto, mas o issue 3, principalmente o SUP2, mostrou uma redução na recorrência de síncope importante. Aqui é só para ilustrar para vocês o funcionamento do CLS durante um tilt test. O CLS é esse monitor que avalia a impedância intracardíaca, né? A gente sabe que a alteração de impedância intracardíaca, ela antecede a bradicardia na síncope neurocardiogênica. Então, quando a gente faz o tilt up, a impedância intracardíaca sobe. Antes da síncope, algum tempo antes da síncope, a impedância cai bruscamente. Quando a gente faz o tilt down, a impedância volta a subir. Então é aqui que agiriu o CLS. E o Invase é interessante, eu vou voltar só para vocês verem. Aliás, vou colocar o gráfico aqui na frente, que mostra que em 46 pacientes, poucos que foram implantados no marca-passo e ligados ao CLS, recorrência nenhuma síncope no segmento de 36 meses. É claro que é um estudo pequeno. A Biotronic está em andamento um segundo estudo que chama BioPace, que vai ser concluído em 2018, início de 2019, para avaliar justamente o CLS nesses pacientes extremamente selecionados com síncope neurocardiogênica. A nossa diretriz
Fala que na síncrone neurocardiogênica na forma cardioinibitória, o benefício do uso do marca-passo como primeira linha é controverso, como eu coloquei, devendo ser reservado para os casos graves e recorrentes, não responsivos ao tratamento clínico apropriado e convencional. A gente não vai abordar aqui o tratamento clínico, vocês sabem muito bem. E justamente é o que a diretriz europeia coloca, né, que deve ser considerado naqueles pacientes acima de 40 anos de idade, com recorrência de síncope, com sintomas imprevisíveis e que tem pausas documentadas, seja no tilt test ou seja no monitor de eventos implantável, já com grau de recomendação e nível de evidência um pouco melhor. E o que o André colocou, o modo de estimulação ideal para esse paciente é o bicameral com esterese, CLS ou RDR. E a gente vai tentar abordar um pouquinho mais na frente. A diretriz americana coloca a mesma coisa, todas colocando 40 anos, né? Só lembrar que o SUP2, a média de idade era de 70 anos, quer dizer, eram pacientes mais velhos. Aquilo que eu falei, em que, com o avançar da idade, a síncrone neurocardiogênica se torna, sim, um problema e uma doença. Então, o tilt test, a gente abandona ele, o tilt test não serve para nada? Não, a gente viu que lá no SUP2 a gente usou o tilt test. Interessante que o tilt test negativo naqueles pacientes que iam para o ILR e que colocavam o marca-passo por resposta sistólica no ILR, recorriam muito menos síncope, ou seja, o tilt test negativo identifica um paciente que vai se beneficiar mais do marca-passo. Parece controverso? Não, porque se ele é negativo, a chance de resposta hipotensora, ou aquela vasopressora clássica, é menor. E a grande crítica ao marca-passo é essa, você colocava no marca-passo, inibia a bradicardia, mas não inibia a hipotensão naquelas respostas mistas que a gente identificava só a sistolia. Então isso passou a ser considerado como um exame importante novamente para identificar o paciente que vai responder melhor ao marca-passo. Então quem que vai responder melhor ao marca-passo? O paciente idoso ou o paciente com mais de 40 anos, com aquelas características de síncope, que tem um tilt test negativo e que tem uma documentação assistólica principalmente espontânea e não provocada pelo tilt, que é o caso do monitor de eventos implantados. Ficou claro? Então, só para falar do LDR, né, do RDR, que é o Rate Drop Response, ele pode ser programado de algumas formas, né? Pela frequência, pela queda de frequência, pelo tamanho da queda de frequência ou pelos dois. Vou tentar exemplificar isso aqui. Então, o paciente vem numa frequência normal, tem uma queda súbita de frequência, a intervenção e uma elevação da frequência para tentar abortar a síncope. Então, o Drop Detection é isso, né? O quanto que cai essa frequência cardíaca. E o Low Rate Detection é até onde cai essa frequência cardíaca. Então, aqui, nesse caso, no segundo caso, caiu abaixo de 45 em intervenção, em 3 batimentos. Aqui nesse caso, se caiu durante 1 minuto por mais de 25 da frequência básica, menos a frequência estipulada, ele entra na intervenção. E os dois é que acontecem as duas coisas. Só para falar para vocês que no Issue 3, a programação do RDR foi os dois, né? Tanto o tamanho da queda como a frequência de queda, né? Então, ficou um drop size de 20, um drop rate de 50, uma janela de detecção de 1 minuto, uma frequência de intervenção de 90 por 1 minuto. Então, caiu mais de 20 até 50 batimentos por minuto. Durante 1 minuto, ele entraria numa frequência de intervenção de 90 por 1 minuto, ou uma frequência de 40 mínima, ele entraria com 2 batimentos de confirmação. Se em qualquer momento isso é um problema, o Dr. Celso, que colocou muito marca-passo síncrone neurocardiogênica, ligou a RDR, sabe? O paciente sentisse desconforto, porque isso pode provocar desconforto no paciente pelo ataque cardíaco, uma frequência de intervenção às vezes programada em 100 ou até mais, dependendo do paciente. Esse marca-passo, então, era reprogramado só para a queda de frequência, na frequência de intervenção de 90 por 1 minuto, quando o paciente atingisse a frequência de 40, que é o que está lá na definição do VASES de síncope, que é abaixo de 40 batimentos por minuto. Eu acho que esgotamos o tema síncope. Eu vou tentar ser mais breve no pós-TAV, no pós-infarto e no pós-operatório, porque são temas aqui mais textuais e menos explicativos. TAV está aí, né? É um procedimento novo que tem complicações. Veio para substituir a cirurgia dos pacientes muito alto risco, agora nem tanto assim, já no moderado risco é considerado, com resultados a priori muito bons. Aqui estão as duas válvulas que são usadas, Medtronic, CoreValve e a Sapiens Edwards. Há uma diferença muito grande nessas duas válvulas em relação à incidência de bloqueios atrioventriculares totais pós-procedimento. Por quê? Pelos mecanismos e características de cada um. Essa válvula, que é a Medtronic, ela é autoexpansível e essa autoexpansão dessa válvula pode provocar justamente os bloqueios atrioventriculares, enquanto essa válvula é balão expansivo. Essa continua se expandindo por algum tempo, pode provocar inclusive bloqueios tardios, apesar da maioria dos bloqueios no pós-TAV serem precoces. Então vamos lá tentar identificar qual paciente que
pode evoluir com bloqueio atrioventricular ou bloqueio de alto grau pós-TAV? Então a incidência é variável, ela vai de 2 a 51% versus 5,8% na cirurgia convencional de troca de válvula aórtica por estenose aórtica. Tem preditores de risco bem definidos, sexo masculino, porque o homem é maior, o tamanho da válvula obviamente vai ter que ser maior e a injúria do sistema de condução maior. Idade, maior calcificação, BAV durante o procedimento, obviamente, bloqueio de ramo direito prévio, bloqueio divisional anterior superior esquerdo e, como eu falei, o tipo de prótese utilizado e o mecanismo de expansão, se é autoexpansível ou se é expansível por balão. A grande questão é que se eu crio um bloqueio atrioventricular, eu tenho que estimular esse paciente e eu posso piorar a fração de ejeção por um sincronismo ventricular, ou pelo menos não melhorar o que eu esperaria que eu fosse melhorar após a intervenção da válvula aórtica. Há um aumento de custo de tempo de internação, o que não é desejável, e que os bloqueios de ramo esquerdo são comuns e geralmente transitórios de 1/3 desses pacientes. Então você imagina, se o paciente já tem um bloqueio de ramo direito, e eu falo para vocês que em 1/3 dos pacientes o bloqueio de ramo esquerdo pode acontecer, bloqueio de ramo direito mais esquerdo, bloqueio atrioventricular total, e está justificado por que o bloqueio de ramo direito é um dos maiores preditores de risco do paciente que vai ser submetido a TAV. Então a gente tem 3 fatores relacionados ao eletro prévio, ao paciente e ao procedimento. O eletro prévio é isso que a gente coloca aqui, bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterior superior esquerdo, bloqueio AV de primeiro grau, bloqueio bifascicular e QRS já alargado, além de fibrilação atrial. Relacionados ao paciente que eu já coloquei, idade, o sexo, a via de saída do ventrículo esquerdo, o tamanho do septo intraventricular, a calcificação do anel valvar e relacionado ao procedimento, principalmente o tipo de prótese, mas a via de acesso, o tipo de implantação, a profundidade, o balão pré-dilatação, o tamanho do anel valvar da prótese também está relacionado ao risco de bloqueio atrioventricular. Aqui só uma meta-análise mostrando o que tem mais peso e a gente vê aqui que o que tem mais peso justamente é o bloqueio de ramo direito e a idade. Então, pacientes com bloqueio de ramo direito prévio têm grande chance de evoluir com bloqueio AV total pós-procedimento. Aqui o registro brasileiro recentemente publicado mostrou que além desses fatores que eu coloquei para vocês, também o gradiente transvalvar médio maior do que 50 é um importante fator de risco para bloqueio atrioventricular pós-procedimento. Olha só, quando eu tenho todos os fatores, core valve, que é a válvula da Medtronic, mais um gradiente médio acima de 50, com um paciente com bloqueio de ramo direito ou BRD mais BDAS, eu tenho 60% de chance de evoluir com bloqueio AV total. Acho que é isso do pós-TAV, os aspectos mais importantes e preditores foram colocados. Nós, como cardiologistas, todos já nos deparamos com essa situação no pós-infarto agudo do miocárdio, em que eu atendo um paciente, ele está em bloqueio AV total. Eu vou tentar abordar um pouquinho isso aqui com vocês sobre o infarto no pós-operatório. Então, a incidência é de 3 a 7%, não é pequena, está mais relacionada aos infartos de coronária direita do que os infartos de artéria descendente anterior. O prognóstico do paciente é mais grave com bloqueio AV total, principalmente naquele paciente com infarto de coronária esquerda e não com infarto de coronária direita. Mas não é o bloqueio AV total que determina o prognóstico, sim o tamanho do infarto. Então, esses pacientes se apresentam na entrada hospitalar, desculpa, na admissão hospitalar com bloqueio AV total, eles morrem mais, mas não morrem mais por causa do bloqueio. Então, o bloqueio não é um preditor independente de mortalidade, sim de tamanho de infarto. E o tamanho de infarto é um preditor de mortalidade. 9% dos bloqueios atrioventriculares pós-infarto agudo vão necessitar de marca-passo. Então, é uma quantidade grande de pacientes. E o que a gente coloca aqui, eu deixei em inglês porque foi tirado da diretriz americana, é que justamente naqueles pacientes, como eu falei, o infarto com bloqueio AV é um preditor de disfunção miocárdica, principalmente no infarto anterior. Tem fração de ejeção abaixo de 35%. E que vão, dentro desses 9%, precisar de marca-passo definitivo, você deve considerar o marca-passo associado a um desfibrilador e principalmente associado ao ressincronizador, porque esse paciente já entraria na indicação. Então lembrar disso aqui, que naqueles pacientes que vão precisar de marca-passo e tem essa disfunção, você talvez deva considerar o CRTP ou CRTD. Então, aquilo que eu falei, a mortalidade é maior, mas principalmente naqueles pacientes que se apresentam com o bloqueio AV total ou que evoluem com BAV total nas primeiras 24 horas, até mais nos que evoluem nas primeiras 24 horas do que nos que se apresentam com BAV total. Esses pacientes têm uma maior morbimortalidade, uma maior mortalidade. Então, é o que eu coloco aqui para vocês, né? A maioria desenvolve nos primeiros 2 dias de internação hospitalar, poucos desenvolvem isso tardiamente e está relacionado ao prognóstico do paciente. Quando esse bloqueio acontece nas primeiras 24 horas, a mortalidade é muito maior do que quando ele não acontece ou acontece após 24 horas
ou quando ele acontece já na admissão. Então, por ordem de gravidade, primeiras 24 horas pior, o na admissão depois e, claro, obviamente, o que desenvolve tardiamente ou que não desenvolve bloqueio AV total tem um melhor prognóstico. Então, segundo o que é recomendado nas diretrizes, o marca-passo está indicado para bloquear AV de segundo e terceiro grau persistente na evolução do infarto agudo do miocárdio, com recomendação idêntica ao paciente sem infarto agudo do miocárdio. Paciente com indicação, aquilo que eu falei, com fração de ejeção abaixo de 35 e que vai necessitar de uma estimulação ventricular maior do que 40%, ou seja, o bloqueio AV total, esse paciente deve ser considerado por uma prótese adicional, o TRCP ou TRCD. Então, obviamente, não está indicado no paciente que se resolveu o bloqueio AV total, que era ou por reflexo ou por um edema local do sistema de condução. Às vezes, as americanas colocam a mesma coisa, eles dividem aí o nível de bloqueio AV, se ele é nodal, se ele é riciano ou se ele é infrarriciano, mas ele considera uma classe 1 em todos aqueles pacientes com BAV total sintomáticos ou com BAV de segundo grau, alternando com bloqueio intraventricular, com uma boa classe de recomendação, e coloca como nível 3, obviamente, aqueles pacientes que reverteram dentro daquele período de observação inicial. No pós-operatório, também vou ser breve, há, claro, aquele contínuo do pós-operatório, que é fibrose, distúrbio metabólico, efeito residual da cardioplegia, edema, reação inflamatória, hemorragia, anóxia, que levam a um comprometimento do sistema de condução. Os fatores de risco também se sobrepõem àqueles colocados para TAV, obviamente também acontece mais nos pacientes que são submetidos à cirurgia de troca valvar. A idade, a doença renal crônica, fibrilação atrial, uso prévio de drogas antiarrítmicas, aqui eu quero ressaltar principalmente propafenona e amiodarona, uso prévio de beta-bloqueadores, a digoxina não entra como droga que aumenta o risco de BAV total, obviamente cirurgia cardíaca prévia, cirurgia valvar e prótese biológica, tá bom? Então não existe critério definitivo que permita prognosticar a evolução do bloqueio e quanto à sua reversibilidade. Então não consigo predizer qual bloqueio vai reverter no pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas tem alguns dados interessantes aqui. Acontece de 1 a 4% pós-cirurgia cardíaca, 8% após cirurgia valvar e pode acontecer até 28% após troca de válvula aórtica por estenose calcificada ou troca da válvula tricúspide. Pode acontecer por a indicação por bloqueio atrioventricular ou doença do nosso sinusal, na revascularização, atriotomia lateral ou técnicas de acesso mitral transeptal. A recuperação pode ser superior a 5, 7 dias, aqui eu quero chamar a atenção para isso, principalmente naqueles pacientes em que o implante foi realizado por doença do nosso sinusal. No follow-up de longo prazo, só 30 a 40% desses pacientes estavam usando o marca-passo, enquanto que naqueles pacientes que foram submetidos a implante por BAV total, os dependentes eram de 65% a 100%. Então, o recado é ser mais parcimonioso naquela doença do nosso sinusal no pós-operatório, diferente do paciente com bloqueio atrioventricular total. Então, aquela fragilidade histológica naquela região do anel valvar aórtico é a principal causa de lesão. E o BAV que necessita de estimulação cardíaca artificial não aumenta a mortalidade no pós-operatório de cirurgia cardíaca, apesar de aumentar o custo e aumentar o tempo de internação hospitalar, que são coisas que não são, obviamente, desejáveis. O que a diretriz brasileira fala como classe 1, nível de evidência C? O marca-passo definitivo em paciente com BAV assintomático, QRS larga após cirurgia cardíaca, quando persistente. Então, não é muito diferente. E classe 2A, naquele paciente que tem o QRS estreito e que tem menos de 15 dias de evolução, você pode colocar ou pode esperar um pouco mais. Agora, nas outras diretrizes, eles são mais flexíveis em relação à indicação. Então, na diretriz americana, está indicado com classe 1 para o BAV total ou segundo grau avançado sem resolução. Ele coloca que a decisão de implantar um marca-passo, assim como o intervalo de espera, depende do critério do médico assistente. Então, se você pensa que não há uma possibilidade de resolução, principalmente naquele BAVT que se persiste, que logo na saída da cirurgia já está bloqueado e persiste por mais de 48 horas, e principalmente se tem um escape baixo, com a frequência baixa, instável, você pode colocar esse marca-passo precocemente com uma boa recomendação pela diretriz americana e europeia. E a europeia coloca justamente isso. Você pode colocar a qualquer momento, desde que você não espera que esse bloqueio se resolva rapidamente. Aqui é só para traduzir nas duas situações, tanto no bloqueio AV total, na diretriz europeia que ele coloca 7 dias, quanto na disfunção do nosso sinusal, ele reduz isso aqui para 5 dias, contrariando aquilo que eu falei, que a gente deve ser um pouco mais parcimonioso em relação à doença do nosso sinusal, porque esses pacientes a longo prazo vão precisar menos do marca-passo. Espero ter passado a mensagem, quero agradecer e um bom curso para vocês.